Nessa primeira aula, eu apresentarei os materiais básicos para iniciar no mundo do bordado livre. Lembrando que o bordado é livre e tu faz ele do jeito que tu quiser. Tu utiliza o que tu bem quiser, tá bom? Mas para começar, um elemento primordial para o bordado é a agulha. E nós temos basicamente dois tipos. Uma é essa, que é específica para o bordado. Ela tem a parte onde passa a linha um pouco mais larga, mais comprida, e a ponta um pouco mais arredondada. Já o outro tipo é a agulha de costura, que também é muito utilizada para o bordado. Ela é bem mais fininha, tem a ponta bem mais afiada, bem mais aguda. E a parte onde passa a linha é um pouco menor, mas ela é encontrada em vários tamanhos. Essa, por exemplo, é a número 9. Gosto bastante dela. Mas tu pode ver a que te agrada mais e a que tu se adapta melhor. Outra coisa são as linhas. Essa aqui é uma linha clássica para o bordado, que são as linhas de meada. Elas são chamadas assim justamente pela forma como elas estão dispostas na embalagem, tá? Mas também tem vários outros tipos de linha que podem sim ser utilizados para o bordado. Como, por exemplo, linha de costura, que eu gosto muito de utilizar para bordar coisas mais delicadas. O acabamento fica bem mais bonito. As tesouras também são algo bem importante. E é interessante que a gente tenha uma tesoura específica, exclusiva para a linha, e a outra para o tecido. Se a gente utiliza essa da linha para cortar o tecido, ela vai acabar perdendo o fio facilmente. Canetinhas são necessárias para se desenhar no tecido, para fazer o risco do que será bordado. E elas podem ser tanto as canetinhas mesmo, né, como essas duas aqui. Elas são conhecidas como canetinha fantasma, caneta mágica, porque elas somem com calor. Então, ao passar o ferro no tecido, ou até mesmo o secador de cabelo, elas vão sumir. Então, eu acho bem interessante. Não é algo extremamente necessário quando se está iniciando no bordado, mas é bem interessante, porque acaba não ficando sujo o seu bordado. Outra opção para quem não tem acesso a essas canetinhas é o lápis comum, o lápis grafite. Essa foi uma técnica por muito tempo utilizada por mim. Eu gostava bastante antes de adquirir a minha primeira canetinha fantasma. Eu gostava porque ele ficava um pouco mais discreto no tecido e visualmente quase imperceptível. Mas se não tiver cuidado, ele vai ficar aparecendo e aí talvez seja até necessário lavar o bordado, o que não é muito interessante. Agora a gente vai falar da tela onde o nosso bordado será feito, que nesse caso é o tecido. Porém, existe uma infinidade de superfícies onde pode ser feito um bordado, como por exemplo papel, uma folha seca, tule. Fica ao teu critério, é só se aventurar. Um tecido bem clássico entre as bordadeiras, principalmente para aquelas que estão iniciando, é o algodão cru. Ele é um tecido facilmente encontrado, né? Ele tem um custo bacana, ele é acessível. Geralmente tu vai encontrar o algodão cru em várias gramaturas diferentes. Eu não gosto dele muito grosso, muito pesado, nem muito fininho também, porque aí fica transparente, é bem maleável e acaba não sendo interessante na hora de executar os pontos.
Esse, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, ele é um algodão cru de gramatura média. O algodão cru, ele é um tecido que tem uma certa goma, então na hora de emoldurar, caso você deseje emoldurar o seu tecido, ele é perfeito. Por último, temos aqui os bastidores. Eles são encontrados em diversos materiais, como por exemplo MDF, pino, silicone. Os que eu tenho aqui são de plástico e de madeira. Os bastidores eles vão servir tanto para sustentar o tecido na hora de executar o bordado, como também para emoldurar o tecido quando estiver pronto. O de madeira eu utilizo para finalizar o bordado na moldura e usar como decoração. E os de plástico eu utilizo para sustentar o tecido na hora que eu estou bordando. E aqui eu tenho dois tamanhos diferentes, ambos com regulador. Esse aqui tem 10 centímetros de diâmetro e é o que eu mais utilizo para sustentar o tecido na hora que eu estou bordando, porque quanto menor o bastidor, mais apoio você tem para executar os pontos. Lembrando que dá sim para bordar sem bastidor, caso tu não tenha, isso não é um problema, porém o processo se torna um pouquinho mais difícil, mas ainda assim é possível. Todos esses materiais são facilmente encontrados em qualquer armarinho ou lojas de aviamento, mas uma dica que eu dou é que comece com o que você tem em casa. Não se aveste para sair comprando 1001 coisas de bordado. Vai comprando devagarzinho, de acordo com a tua necessidade. E é isso.